Olá pessoal, eu sou a Rose Lima e nesse vídeo eu quero levar você à reflexão acerca da importância da cura emocional para o sucesso na vida. E para isso eu vou usar Jacó, vou falar um pouquinho de Jacó, irmão gêmeo de Esaú, filho de Rebeca e Isaac. Enquanto Esaú ele era o primogênito, ou seja, ele tinha direito à bênção do pai, que era extremamente importante naquela época, tinha direito à maior parte da herança. Esaú ele tinha recebido uma promessa de Deus, a promessa de que Deus cumpriria nele, em Jacó, os propósitos espirituais em favor do povo, do mundo inteiro. Então, existia essa promessa. Enquanto Esaú tinha o direito à primogenitura, ou seja, algo terreno, Jacó tinha a promessa, então, de bênçãos espirituais, que consequentemente seriam também bênçãos materiais. O que eu quero dizer é que Jacó, recebendo esta promessa, ele tinha em mente, deveria ter em mente, de que só pelo fato dele ter sido escolhido por Deus, ele seria muito mais próspero que o próprio Esaú, que tinha direito à primogenitura. Só que, infelizmente, Jacó, ele cresceu num lar que não favoreceu o desenvolvimento dessas promessas, da crença nessas promessas. Isso porque Jacó, ele foi desprezado pelo pai. O pai, ele tinha preferência pelo filho Esaú. E a gente sabe que a rejeição, ela gera o quê? Uma baixa autoestima. Jacó não conseguia atingir, talvez, as expectativas do pai. E isso trazia a ele um desânimo muito grande. Porque ele não era visto, não era notado. Você consegue perceber isso? Jacó, ele era muito inteligente, muito astuto, sabe? Um bom planejador, que a gente percebe em Jacó. Só que o que acontece com ele? Como ele tinha a autoestima baixa, esses talentos, toda boa personalidade, os pontos positivos dele, o que acontece? São neutralizados, são afetados por causa da baixa autoestima e da rejeição. Uma outra coisa também que vale destacar aqui é que uma pessoa que tem autoestima baixa, que é rejeitado pelo próprio pai, ele tem dificuldade até de acreditar nas promessas de Deus com relação a ele. Uma pessoa que é rejeitada pelo próprio pai, ela não consegue entender o amor de Deus. Porque ela vai olhar para Deus como um pai, certo? E aí ela vai lembrar do seu pai físico, do seu pai aqui da terra. Vai fazer essa comparação automática. Então ele tinha até deturpado a sua visão de Deus com relação às promessas. Porque ele podia pensar o seguinte: poxa, se o meu pai me rejeita, se meu pai não vê qualidades em mim, se meu pai não acredita que eu tenho valor, como é que Deus vai acreditar? Se uma pessoa com quem eu convivo não acredita, como é que o Deus Todo-Poderoso vai acreditar? Então você imagina o tamanho do conflito de Jacó. Por causa da visão distorcida com relação a Deus e a ele mesmo, Jacó se viu na obrigação de fazer alguma coisa para que Deus cumprisse a sua promessa. Ele fez isso com a força dos próprios braços, com o seu próprio intelecto. O que ele fez? Alguma das coisas que ele fez foi trocar a primogenitura, o direito de primogenitura que Esaú tinha, com um prato de lentilha que ele tinha preparado. Uma outra coisa também é enganar o próprio pai, fazendo-se passar por Esaú para receber então a bênção. Tudo isso era uma forma de manipular a situação e fazer com que os propósitos de Deus, as promessas de Deus se cumprissem na vida dele, nem que fosse à força. Só que tudo isso levou a muita frustração e mais traumas ainda. Agora ele tinha um sentimento de culpa por ter causado ali tamanho desentendimento, tamanha briga ali entre família, e talvez ele nunca mais pudesse ver o pai e a mãe dele novamente. Então você imagina o tamanho da culpa de Jacó, e Jacó estava então fugindo. Ele fugiu do irmão para que não acontecesse coisa pior ainda.
Jacó também, com tudo isso, ele ficou extremamente frustrado. Porque se ele não acreditava que Deus podia cumprir as promessas, dá para perceber por ele estar tentando fazer isso da sua própria maneira, depois que aconteceu todo esse episódio, a frustração dele com relação a Deus aumentou muito mais e a sua visão distorcida ficou ainda pior. Então, diante dessa situação, Jacó, ele se viu extremamente triste. Mas você imagina o tamanho da tristeza de Jacó quando se deparou sozinho no deserto, andando por dias ali. Você imagina o quanto Jacó sofreu, o quanto ele chorou pensando que nunca mais viria sua família. Toda aquela culpa, todo o medo, toda a rejeição, toda a raiva de si mesmo começou a vir à tona. E Jacó estava ali então, quase que talvez em estado de depressão, totalmente triste. Então ele deita ali, usa ali uma pedra de travesseiro e então sonha. Jacó tem o primeiro encontro com Deus. E o primeiro encontro com Deus foi para curar a frustração que ele tinha com relação a Deus, para restaurar a imagem de Deus nele, para fazer ele entender que Deus continuava com ele, que Deus ainda era o mesmo. Apesar dos erros, olha a graça aqui, apesar de todo o erro de Jacó, Deus estava dizendo: eu acredito em você, eu estou com você, siga em frente porque eu estarei com você e cumprirei a minha promessa. Jacó precisava disso. Ele precisava ser curado daquela dor que ele sentia. Ele precisava ser curado daquela tristeza que ele sentia. Daquela sensação de incapacidade, aquela sensação de estar sozinho no mundo. Ele precisava ser curado. E naquele primeiro encontro ali, naquele sonho, Deus disse tudo o que ele precisava para ser curado. Não é maravilhoso, gente? Essa é a primeira parte do vídeo. Eu quero que você continue assistindo, vá para a segunda parte, assista a segunda parte, porque Jacó, ele ali foi fortalecido por Deus. Ali Deus, ele deu novo ânimo, deu motivação a Jacó para prosseguir. Só que ainda faltava ser curado dos medos, da baixa autoestima. E aí? E aí nós vamos continuar essa história. Nós falamos então do primeiro encontro de Jacó e da cura com relação à imagem de Deus, com relação às promessas de Deus. E talvez eu esteja falando com alguém aqui que está extremamente desanimado, que não acredita mais que tem um valor diante de Deus, que tem um valor com relação às promessas de Deus, que Deus quer cumprir na sua vida. O Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele tem promessas para você e que Ele quer cumprir, que você não está sozinha. Aproveite e busque o encontro com Ele. O encontro com Deus é através da oração, através dos cultos, através da leitura da Bíblia, do estudo da palavra. Tudo isso é uma forma de se encontrar com Deus e renovar e restaurar a identidade que Ele tem de você, o que Ele pensa de você. Isso é que importa, tá bom? Não esqueça, vá para a segunda parte e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.